Vamos ler juntos? 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. O povo de Deus diz... Pode se sentar, por favor. Em nossa mensagem hoje, irmãos, nós veremos alguns versículos e meditaremos algumas verdades bíblicas, pensando cada um de nós no seu próprio coração, diante desse tema, orgulho e humildade. Talvez hoje o tempo não nos permitirá ver tudo que a gente encontrou na palavra de Deus para isto. Eu queria inclusive começar fazendo referência a esse livro, um livreto, eu já o citei aqui no púlpito. Eu já o li 3 vezes desde o começo deste ano. Chama-se Do Orgulho à Humildade. É um livro publicado pela Editora Fiel e Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. É uma leitura curta, 44 páginas, mas rica, muito profunda, muito perscrutadora, muito bíblica e muito importante. Então fica a sugestão dessa leitura para vocês. Parte do que eu li e parte daquilo que eu tenho meditado na presença do Senhor vem nesta mensagem que eu quero trazer para os irmãos: orgulho e humildade. Um dos puritanos, inclusive um dos mais notáveis dentre os puritanos, seu nome era Thomas Watson, disse: o orgulho é uma embriaguez espiritual. Ele sobe a cabeça como vinho e intoxica o cérebro. E disse mais: é idolatria. O coração orgulhoso é adorador de si mesmo. Então guarde essa ideia, que o orgulho é como uma embriaguez espiritual, e que sobe como vinho a cabeça e intoxica o cérebro. Porque eu encontrei, e essa já é uma das coisas que eu direi mais à frente, que é mais fácil nós enxergarmos o orgulho no outro do que em nós. É mais fácil nós reconhecermos o pecado de orgulho do cônjuge, do filho, da pessoa ao lado, do vizinho. É mais fácil nós enxergarmos o orgulho no outro do que em nós. Porque um dos efeitos do orgulho é exatamente uma espécie de cegueira, que faz com que em nós mesmos ele não seja visto, enquanto que no outro ele é como uma lupa, porque a gente consegue enxergar com clareza o orgulho do outro, nunca o nosso. Permita eu citar pela 3ª vez essa frase, porque eu queria que você guardasse. O orgulho é como uma embriaguez espiritual. Ele sobe a cabeça como um vinho e intoxica o cérebro. E a pessoa orgulhosa está bêbada de si mesmo. Não confunda o orgulho com a vaidade. Eles costumam andar juntos, mas nem sempre. A correta compreensão, a correta definição de orgulho é simples: centralizar-se em si mesmo. Então você está tomando notas? Tome nota. Definição de orgulho: centralizar-se em si mesmo. A pessoa orgulhosa é aquela cujo foco é egocêntrico. O foco dela está em si. E é por isso que não necessariamente o orgulho sempre se manifesta na forma da vaidade. Deixa eu tentar fazer aqui uma distinção. Sempre que há vaidade, há orgulho. Mas nem sempre o orgulho está acompanhado da vaidade. Existe um orgulho na vaidade, que a exaltação do eu
é o orgulho das suas próprias habilidades, é o orgulho daquilo que você tem. Inclusive, a lista de fontes de orgulho na Bíblia é muito grande. Há pessoas que se orgulham de sua posição, quer posição social, quer posição de influência numa instituição ou grupo, quer, inclusive, como o Senhor Jesus observou, as pessoas disputando pelas primeiras cadeiras no banquete. E o Senhor Jesus falou sobre os hipócritas do seu tempo, dizendo que eles gostam, eles têm prazer em ser saudados nas ruas, e eles têm prazer no respeito que as pessoas têm pela sua aparente religiosidade. Então existe o orgulho de posição, às vezes acompanhado da vaidade. Mas existe orgulho, meus amados irmãos, uma vez que ele é algo tão pervasivo, algo que infiltra tanto o nosso coração e é capaz de tocar, infelizmente, tocar quase todas as áreas da vida, que existe um orgulho até nas nossas deficiências. Por quê? Porque não queremos ser vistos como deficientes. Queremos que as pessoas pensem de nós que somos fortes mesmo no que somos fracos, que somos capazes até naquilo que não somos capazes. Nos envergonhamos das nossas limitações, muitas vezes porque não conseguiríamos admitir que somos limitados. E o que é isto, querido? Por isso eu digo, nem sempre ao lado da vaidade. Às vezes até do lado de uma falsa humildade. Para citar o autor desse livro, que já fiz referência, o orgulho é a mentalidade centrada no eu. É uma mentalidade de senhor e não de servo. É um foco no eu e na satisfação do eu. É buscar reconhecimento e autorreconhecimento, exaltação e autoexaltação. Quer dizer, quando ninguém está te elogiando, você está se elogiando. E é um desejo de controlar pessoas, coisas e situações em benefício de si próprio, porque o centro está sempre no eu. É uma alegria que se manifesta somente quando minhas expectativas são contempladas, de uma grande pobreza de alegria na bênção do outro, porque afinal o que eu estou ganhando nessa situação? É a mentalidade centrada no eu. É a mentalidade centrada no eu que se manifesta, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, em inúmeras áreas da nossa vida, inclusive quando adotamos a postura que pensa primeiramente nos nossos próprios privilégios e interesses. O orgulhoso senta no culto de quarta-feira e julga a pregação do pastor assim: esta pregação não diz respeito a nada na minha vida, ela não é nada proveitosa para mim, podia ter ficado em casa. Porque em quem o orgulhoso pensa constantemente? Em si mesmo. Então, a não ser que ele tenha algum proveito, a não ser que o ganho seja muito óbvio para si, imediato, o orgulhoso tem muita dificuldade de ter interesse naquilo que não está voltado para ele. O que é orgulho? Centralizar-se em si mesmo. E nós estamos começando aqui uma caminhada esta noite, e eu já subi ao púlpito sabendo que talvez passaremos mais do que só uma quarta-feira aqui, e eu acho que vocês já estão acostumados com isso comigo também, não é verdade, queridos? Mas é porque os assuntos são muito ricos. Não podemos passar muito rapidamente por algo que é tão real na nossa vida. Um dos desafios para tratar deste assunto, é porque no mundo no qual nós vivemos, o orgulho não só não é mal visto, o orgulho é estimulado. O orgulho é visto como algo positivo. Você vê a parada do orgulho, mas você não vê a parada da humildade. Você vê a ênfase que é dada em que as pessoas tenham orgulho da sua própria vida, e qualquer coisa que venha recriminar ou repreender é vista como má, porque ataca o orgulho. Ou seja, o orgulhar-se é visto mais do que algo possível, é quase que tratado como uma necessidade. Sinceramente, quando foi a última vez, fora da igreja, ou fora de um círculo cristão, que você ouviu falar em humildade? Sinceramente, quando foi a última vez, fora da igreja, ou de um círculo cristão, que você ouviu falar em humildade?
Aliás, a única vez que a gente ouve a palavra humilde é para dizer que a pessoa é pobre. Aí a gente diz assim, é uma pessoa humilde. Quando foi a última vez, fora da igreja ou de um ambiente cristão, que você ouviu falar da humildade como uma qualidade, como uma virtude, como algo desejável? Ao mesmo tempo que eu escrevi esta palavra, esta pergunta nas minhas anotações, eu tentei varrer na minha memória para encontrar e não encontrei. Não encontrei. Então nós estamos diante de uma grande mudança, em que a gente opera nossa mente, nosso jeito de pensar, segundo o presente século, que não pensa em humildade, que não dá valor à humildade, que não fala desse assunto, mas nós queremos mudar para um padrão bíblico, um sistema bíblico de pensamento, e o sistema bíblico de pensamento é um sistema, primeiro de tudo, pensado, orientado conforme o Senhor Jesus. E, de fato, a humildade é uma das primeiras, das mais evidentes, das mais notáveis características de nosso Salvador, porque Ele disse, eu sou manso e humilde de coração. Mas tem mais. Eu estou colocando Jesus, o nosso Senhor, porque Ele é sempre o nosso maior e mais elevado padrão. É Ele que um dia nós juramos que iríamos seguir, não é verdade? É Ele que um dia nós juramos e prometemos que iríamos imitar. Mas a Bíblia fala muito sobre isso. Então, para a gente poder pegar assim uma noção bíblica do assunto no começo da nossa conversa, vamos ler 4 versículos. E o primeiro deles é Provérbios capítulo 16. No meio da Bíblia está o livro dos Salmos, o livro seguinte é o livro dos Provérbios. E nós vamos ler 3 referências em Provérbios e uma no Novo Testamento. Mas a primeira delas é Provérbios 16, versículo 5. Provérbios 16, versículo 5. Que diz, abominação é ao Senhor todo o altivo de coração. Não ficará impune, mesmo de mãos postas. A abominação é ao Senhor todo o altivo de coração. Alguém é orgulhoso e diz, não, é porque eu tive uma educação, meus pais me educaram de tal maneira que incitou o orgulho em mim. Outro justifica dizendo, não, eu sou orgulhoso porque isso está presente no meu temperamento. O terceiro dirá, porque eu passei por experiências traumáticas de vida que me orientaram dessa forma, mas a palavra de Deus é que é a verdade, não as opiniões dos homens, amém? A palavra de Deus é a verdade, não as opiniões dos homens. E a palavra de Deus diz onde é que o orgulho mora. O orgulho é altivez de onde, irmãos? Na sua Bíblia aí, de coração. Provérbios capítulo 6 agora. Versículo 16. Estas 6 coisas, Provérbios 6,16. Estas 6 coisas o Senhor odeia. E a 7ª a sua alma. Qual é a primeira coisa no versículo 17? Olhos altivos. Saiba que, na interpretação, desde o tempo dos judeus antigos, essas 7 coisas não são 7 coisas separadas umas das outras. Desde os dias da antiguidade, os judeus dizem que essas 7 coisas, na verdade, são a primeira e 6 que da primeira decorrem. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Que a primeira das coisas, marquem na sua Bíblia, olhos altivos. Agora Provérbios capítulo 8, por gentileza. Versículo 13. Provérbios 8, 13. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa eu odeio. O coração daquele que teme a Deus não terá nenhuma tolerância para o orgulho, mas para o orgulho em si mesmo. Quando deparamos com orgulho no outro, eu quero dizer isso de novo, ele é mais fácil de ver no outro do que na gente.
nós olhamos para o outro com compaixão, com intercessão. Quando encontramos o orgulho em nosso próprio coração, é com este que nós devemos ser muito, muito, muito rigorosos. E uma citação agora na carta de Tiago, lá no finzinho do Novo Testamento. Depois da grande carta aos Hebreus, vem a carta de Tiago. Tiago era meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. Talvez esse tenha sido um dos primeiros livros do Novo Testamento a ser escrito. Capítulo 4, versículo 6. Antes, ele dá maior graça. Tiago 4, 6. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Qual o problema fundamental, meus amados irmãos, do orgulho? É porque o orgulho, tome nota, é uma visão errada de si mesmo. Dissemos primeiramente que ele é a pessoa centrada em si mesmo. Mas acrescenta a informação, reconhecer, que é uma visão errada de si mesmo. E por causa dessa visão errada, dessa percepção errada de si mesmo, ele tem pelo menos 5 terríveis efeitos. Tome nota. O primeiro, ele encobre a nossa percepção do próprio orgulho e, consequentemente, de outros pecados, defeitos, erros, vícios em nossa própria vida. O orgulho atua como uma espécie de cegueira, que faz com que a gente não veja nem o nosso próprio orgulho, nem muitos outros erros que ele encobre. Lembra-se do que o Senhor Jesus disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Evidentemente, a questão no contexto é que não há sãos, só há doentes. Mas, ao mesmo tempo, quem é capaz de admitir sua própria necessidade? Então, a pessoa orgulhosa, primeiro efeito, uma vez que é uma percepção errada de si mesmo, o primeiro efeito é que a pessoa orgulhosa não consegue ver que é orgulhosa. Mas, consequentemente, ela não consegue ver outros erros e defeitos em sua própria vida. Ela consegue justificar tudo tão perfeitamente, mesmo que ninguém mais acredite nas suas explicações e justificativas, o problema é que ela acredita. Ela acredita. Agora, deixa eu fazer aqui um parêntese para reforçar uma ideia já dita. Eu queria que você tentasse ouvir essa mensagem pensando em mais ninguém além de você mesmo. É uma grande tentação ouvir essa mensagem pensando no outro. E pensando assim, eu vou mandar o link desse sermão para tanta gente. Tente não pensar em mais ninguém além de você mesmo. Quantas das nossas atitudes nós justificamos, explicamos e damos desculpa? Quantas são as coisas da nossa vida que talvez lá no fundo da nossa consciência, iluminada pela Escritura Sagrada, a gente até possa reconhecer que não está exatamente como Deus queria que estivesse, mas por outro lado é que tem isso, e aquilo, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei quem, e você não sabe como é, pastor, a minha vida, você não sabe como é que as pessoas fazem, você não sabe como é que isso acontece, você não sabe que tipo de coisa que eu passo. Porque o que eu quero dizer novamente, meus amados irmãos, é que o orgulho encobre a nossa percepção do próprio orgulho e, consequentemente, a nossa percepção de quaisquer outros erros, vacilos, mazelas, pecados, vícios que existem em nossa própria vida. É muito fácil chamar a gula de fome, é muito fácil chamar a preguiça de cansaço, é muito fácil chamar a ira de, olha o que você me fez fazer. Número 2, estamos nos perguntando qual é o problema fundamental do orgulho.
Uma vez que ele é uma visão errada de si mesmo, que consequentemente encobre a nossa percepção dele mesmo e de outros erros em nossa vida, o orgulho impacta negativamente a nossa relação com Deus. O orgulho impacta negativamente a nossa visão com Deus. E das piores maneiras, ele drena a nossa gratidão, porque nós não nos sentimos tão imerecedores do favor divino. Então isso faz com que nós tratemos as bênçãos de Deus de maneira tão corriqueira e natural, como se elas fossem direito, como se fosse algo que nós viemos a conquistar. O orgulhoso é ingrato, porque ele acha, ou pelo menos ele está iludido a achar, que ele merece as bênçãos que ele tem recebido. E você deve se lembrar de Romanos capítulo 1, que diz que a primeira transgressão que a humanidade comete contra Deus é não lhe dar graças. Eu sei que eu falo muito de gratidão aqui na igreja, mas da mesma maneira que a gente não ouve falar muito de humildade no mundo em geral, a gente também não ouve falar muito de gratidão. Por outro lado, quando a gente abre a Bíblia, e quando a gente lê, especialmente os louvores bíblicos, os salmos, quanto se fala de gratidão na Bíblia Sagrada? Quanto se fala de gratidão? Quanto se fala de gratidão? E talvez, certamente, porque a pessoa bíblica é humilde, e na sua humildade ela é capaz de reconhecer o favor, a bondade, a graça, a misericórdia de Deus. É exatamente o orgulho que envenena, irmãos, e azeda o nosso coração, de maneira que aquilo que antes nos inspirava tantos louvores e tantos agradecimentos ao Senhor, torna-se, veja se isso já não aconteceu contigo, que aquilo que num dia você estava agradecendo, no outro dia, pela mesma coisa que antes agradecia, agora você reclama. Eu tenho certeza que não é só comigo que isso já aconteceu. O que é que muda? O que é que muda? O abençoado a bênção é a mesma, o abençoador é o mesmo. Acho que é o abençoado que muda. E o abençoado... Vamos lá, tem muita coisa para dizer aqui. Ele modifica a nossa relação com Deus, porque rouba a nossa gratidão. Ele modifica a nossa relação com Deus, porque mina, corrói, corrompe, modifica, altera a nossa consciência da graça divina. Exatamente porque, preste muita atenção no que eu estou dizendo aqui, da maneira que o orgulho faz a gente acreditar que a gente é maior do que realmente é, a implicação disso é tremenda. Gente, isso aqui é tremendo. Se eu sou maior, então Deus é menor. A mesma medida que Ele me aumenta, Ele diminui a minha percepção de Deus. Então Ele subtrai não só da minha gratidão, Ele subtrai do meu louvor. E subtrai por consequência de todas as outras coisas que Deus representa na minha vida. Então não é por acaso que o orgulhoso é uma pessoa apavorada, porque ele perde a sua segurança na grandeza da soberania de Deus, porque Deus ficou menor na cabeça dele. Então a ideia de que Deus é o seu protetor pode até por um lado fazer ele pensar que de fato Deus deveria ocupar essa posição, afinal ele merece, mas na prática ele não encontra segurança nem paz, porque ele perdeu noção da grandeza de Deus por estar intoxicado no vislumbre ilusório de uma suposta e falsa grandeza de si mesmo. Está percebendo como o assunto é sério aqui essa noite? Está percebendo? Vamos lá. O orgulho é uma visão errada de si mesmo, que encobre a nossa percepção do próprio orgulho e outros erros em nossa vida, consequentemente modifica a nossa relação com Deus. Só isso aqui é uma pregação, mas eu não posso me dedicar só a isso hoje. Número 3, modifica a nossa relação com o próximo. Modifica a nossa relação com o próximo. Porque ele faz com que a gente não tenha mais um coração de servo, mas sim um coração de Senhor.
coração de servo é um outro nome que nós poderíamos dar para a humildade bíblica, a humildade de Cristo, a humildade que o Espírito de Deus quer trabalhar no coração de toda pessoa que serve o Senhor Jesus. Mas da mesma maneira que nós não ouvimos o mundo falar de humildade, e nós não ouvimos o mundo falar de gratidão, nós também não vemos o serviço ser algo bom, não com olhos mundanos. Com olhos mundanos, bom é o sucesso, bom é ser chefe, bom é dar ordens, bom é ultrapassar, bom é estar acima. Estar abaixo, servir, são coisas que na mentalidade mundana a gente faz porque precisa, não porque quer. Pense bem aqui, tá? Se o orgulho não traz prejuízo a incontáveis uniões conjugais, porque tira de nós o coração de alguém que quer servir e coloca em nós o coração de alguém que quer ser servido. Dá para ir muito longe nesse ponto, mas eu não tenho tempo. Eu li uma frase alguns dias atrás, que eu já tinha lido antes, John Newton, e até estava ao telefone com um irmão nosso esses dias, e essa frase apareceu na conversa. John Newton é o mesmo vendedor de escravos que naufragou, se converteu no naufrágio, você conhece a história, depois sobreviveu para escrever o hino Amazing Grace, que em português tem várias versões. E ele disse que se Deus tivesse 2 anjos, e a um dos anjos Deus desse a responsabilidade de governar uma nação, e ao outro a tarefa de varrer a calçada, os 2 anjos cumpririam as suas tarefas com a mesma alegria, sem que um se sentisse melhor do que o outro, sem que um se sentisse preferido e o outro preterido, porque o prazer não está na posição, mas em servir. Agora puxa aí na sua memória, se os melhores momentos da sua vida cristã, e eu espero que você esteja num deles, mas se nos melhores momentos da sua vida cristã, você também não tinha grande satisfação em servir, você tinha grande prazer em ser útil, e até mesmo um desejo por ser bênção para alguém. Só que essa disposição de servo e o orgulho, quando um entra, o outro sai. Problema fundamental do orgulho, recapitulando, é porque ele é uma visão errada de si mesmo, que consequentemente encobre a nossa percepção do próprio orgulho e de outros erros na nossa vida. Número 2, que modifica a nossa relação com Deus. Número 3, que modifica a nossa relação com o próximo. Número 4, que modifica a nossa relação conosco mesmos. Eu estava numa conversa, algum tempo atrás, com alguém, e aí, na medida que a nossa conversa andava, eu me saí com essa frase aqui, que me chamou a atenção, eu anotei no cantinho. A gente questiona todo mundo, menos a nós mesmos. A gente questiona todo mundo. A gente questiona todo mundo, menos a nós mesmos. A gente confronta, a gente corrige, menos a nós mesmos. E é, na verdade, um grande ponto da vida cristã plena e da vida cristã saudável, que a gente seja capaz de conversar com a gente mesmo, de exortar o nosso próprio coração. Eu preguei sobre isso no retiro, alguns de vocês ouviram a mensagem. Eu falei sobre pregar para você mesmo.
E temos exemplos bíblicos. Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? É um diálogo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Volta, minha alma, para o teu repouso, porque o Senhor te tem feito descansar. Você se lembra desses versículos? São extraídos dos Salmos. E nesses Salmos nós encontramos a pessoa dialogando consigo mesma e repreendendo a si mesma. Ele está repreendendo pensamentos ou sentimentos que ocuparam a sua mente ou o seu coração. Veja se isso não ia nos livrar de muitos e muitos apuros. Se de vez em quando a gente conseguisse exercer com agilidade essa destreza e dissesse para a gente mesmo: você não deveria estar pensando isso. Você não deveria estar sentindo isso. Tem outros assuntos para você pensar. Se imagine, sinceramente, pense comigo, que glória na vida cristã seria se toda vez que a gente começar a ter um pensamento de murmuração, a gente disser para a gente mesmo: ei, aí não, vamos pensar outra coisa, vamos pensar pensamentos de gratidão. Se todas as vezes que a gente começar a pensar mal de alguém, familiar, cônjuge, quem for, nós dissermos para nós mesmos que esse não é um comportamento bíblico, e que o comportamento bíblico é outro. Querido, você consegue imaginar que diferença isso ia representar no nosso dia a dia, no meu, no seu? No entanto, o orgulho modifica a nossa relação conosco mesmos, e a gente questiona tudo e todo mundo, menos a nós mesmos. Qual o problema fundamental do orgulho? É a pergunta que eu estou tentando ver com vocês neste ponto da mensagem. É que o orgulho é uma visão errada de si mesmo, que consequentemente, número 1, encobre a nossa percepção do próprio orgulho e de outros erros. Número 2, modifica a nossa relação com Deus. Número 3, nossa relação com o próximo. Número 4, nossa relação conosco mesmo. Número 5, modifica a nossa reação e a nossa interação com as circunstâncias. Com um espírito amargo e que não tem disposição de perdoar. Com um coração murmurador, com questionamentos contra o próprio Deus. Eu preguei aqui sobre os 2 filhos, o filho que fugiu de casa e o filho que ficou em casa, falamos um pouco sobre isso. Porque o filho que se considerava bonzinho de tudo, certinho de tudo, ao mesmo tempo ele questionava as coisas que ele não ganhava. E não é mais ou menos o que a gente faz quando um revés nos abate, e a gente meio que se pergunta, ou às vezes se pergunta abertamente, e cai na tentação de questionar Deus, e dizendo: Deus, se eu sou fiel e obediente, por que que isso foi acontecer comigo? Vai me dizer que isso nunca aconteceu com você? Se isso tinha que acontecer com alguém, por que que não aconteceu com um herege? O orgulho modifica a forma como a gente reage às circunstâncias. A humildade diante do revés, a humildade de um crente maduro em Cristo, olhará para as dificuldades da vida perguntando para Deus: Senhor, como eu posso ser fiel a Ti nessa situação? Como eu posso honrar o Teu nome nessa situação? Como eu posso, meu Deus, Te glorificar? A mentalidade orgulhosa não. Diz: Deus, qual é o caminho mais curto para sair dessa? Deus, por que? Novamente a mesma pergunta. Deus, por que, se eu estou Te agradando, se eu estou Te servindo, por que que o Senhor permitiu que isso caísse sobre mim? Essa pergunta é uma pergunta orgulhosa, porque ela parte da premissa de que Deus nos deve favores e facilitações em troca do serviço que a gente tem oferecido a Ele.
Está vendo que o assunto é sério? E é tão sério, meus amados irmãos, porque isso nos tira de completo da abordagem bíblica que a gente deveria ter para com as coisas. Repito o mesmo exemplo. Quando o revés vem até nós, a nossa pergunta não é por que ele veio, a pergunta para Deus é outra. Deus, como é que eu vou ser fiel a Ti nessa situação? Como é que eu vou Te honrar em meio a essa provação? Essa é a pergunta que a gente deveria fazer. Minha gente, tem tanta coisa para dizer aqui, mas não tem tempo. Consequentemente, o orgulho envenena o nosso coração. Nós temos alguns exemplos bíblicos disso. Segundo Crônicas 2,16 diz que o rei Uzias exaltou seu coração. Segundo Crônicas 26,16, diz que o rei Uzias exaltou seu coração até se corromper. E depois ele meteu os cotovelos dos sacerdotes e entrou no templo para poder oferecer incenso, que não era um direito de rei, mas ele fez do mesmo jeito, e ele não respeitou a determinação que Deus tinha feito séculos antes de ele nascer. Ele simplesmente disse que nada disso importava, ele ia lá, ele ia oferecer o incenso. E depois leia o relato que fala do rei Uzias, também chamado de Acasias, que a lepra brotou da sua testa. Lembrou desse texto? A lepra brotou da sua testa, e ele viveu fora, isolado, durante os últimos anos da sua vida. A respeito do rei Ezequias, diz que ele adoeceu mortalmente e orou, e o Senhor lhe deu um sinal. Agora é segundo Crônicas 32:25, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. A respeito de Nabucodonosor, leia o capítulo 4 do livro do profeta Daniel, quando aquele homem, sem dúvida, um grande, gigantesco estadista do passado, construiu uma cidade nababesca, fabulosa, e os tijolos são encontrados até hoje, e em cada tijolo, cada lajota da cidade, ele tinha mandado escrever: eu, o grande rei Nabucodonosor, fiz construir essa cidade para a glória do meu nome. Cada lajota, imagine um homem obcecado. E quando ele se exaltou perante Deus, o texto diz, você sabe o que o texto diz, e o relato externo à Bíblia, o relato antigo que foi encontrado da antiguidade, e a tradição também confirma que durante um tempo ele viveu como um animal, até ele se humilhar. Leia o capítulo 4 de Daniel. Até ele se humilhar e reconhecer que Deus é o Senhor, então ele foi restaurado. Mas aí você termina a leitura do capítulo 4, não admira que depois do capítulo 4 veio o capítulo 5, óbvio, e depois da morte de Nabucodonosor, reinou seu filho Belsazar, que viu tudo aquilo acontecer e caiu na mesma transgressão do pai. Faça isso, vai edificar a sua vida. Leia Daniel capítulo 4 e depois capítulo 5. Vou citar mais 3 exemplos. Sobre Saul, ele ouviu as mulheres de Israel cantando: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Lembra disso? E a Bíblia Sagrada diz que ele se indignou muito. Ele não conseguiu pensar que Davi o amava como se fosse o seu próprio pai, a tal ponto que Davi teve a morte de Saul na sua mão várias vezes e nunca ousou fazê-lo. Ele o amava como se fosse seu próprio pai, e se Davi tinha matado 10 milhares, ele matou 10 milhares para servir o rei Saul. No entanto, o texto sagrado diz que ele se enfureceu, ele se indignou, ele ficou tão tomado de orgulho que ele nunca mais conseguiu corresponder o amor que Davi tinha por ele, mas o perseguiu até a morte. Eu disse para vocês e torno a dizer que o orgulho é uma espécie de cegueira. Eu estou citando aqui 1 Samuel 18, versículos 7 a 9. Devo citar Atos capítulo 12, versículo 20 a 23, quando o rei Herodes Antipas, e essa cena é muito grande, eu não tenho tempo para falar disso, mas ele foi aclamado de tal maneira que as pessoas gritavam que a voz era a voz de Deus e não a voz de um homem. E ele morreu ali mesmo, ferido de bichos. Devo citar 3 de João capítulo 1, versículo 9, onde o apóstolo está denunciando um homem que queria mandar na igreja,
E dizia de Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, a ponto de resistir à palavra de Deus. E devo convidar você para ler comigo Isaías capítulo 14, que como bom conhecedor da Bíblia, você já reconheceu a citação no versículo 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, a minha tradução diz Lúcifer, filho da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Você sabe de quem esse texto fala? E você sabe que esse texto é um texto muito importante para a nossa compreensão da história da Bíblia. Mas veja que foi o orgulho que derrubou esse anjo que sequer pecado conhecia. Eu tenho mais poucos minutos e eu preciso caminhar para concluir. Tem muito que eu poderia dizer aqui, que o tempo não permite. Se você desejar, eu posso mandar as notas dessa mensagem para qualquer um dos irmãos, inclusive um anexo, que eu já mencionei aqui quando preguei na parábola do filho pródigo, chamado As Manifestações do Orgulho. Lembra que eu citei isso na pregação? Agora eu preparei isso em nosso idioma mesmo, traduzi para chegar para os meus irmãos, escaneei do livro, na verdade, para poder mandar para vocês. Basta mandar mensagem, eu faço esse conteúdo chegar para vocês. Eu preciso caminhar para o término dessa primeira mensagem. Uma vez que se trata de algo tão maléfico, e ao mesmo tempo tão enraizado em nosso coração, como nós podemos, e não só podemos, mas devemos enfrentar o orgulho na nossa vida? E a primeira palavra é a admissão, o reconhecimento. Mas deixa eu dizer o seguinte, existe um jeito muito cínico de admitir as coisas, que nós encontramos o tempo todo, quando a admissão é muito fria e indiferente, quase que dizendo, sim, e daí? Essa não é a admissão que agrada o coração de Deus. A admissão que agrada o coração de Deus é, por um lado, um reconhecimento sincero. É orar e dizer, Deus, Tu sabes que eu sou um homem orgulhoso. Difícil. Mas acompanhado por um desejo igualmente sincero de mudança. Reconhecimento sincero, desejo sincero de mudança. Tu sabes, ó Deus, que eu sou um homem orgulhoso. Quantas pessoas reconhecem os seus próprios defeitos como se fosse o fim da conversa? Ah, você sabe que eu sou irado. Você sabe que eu sou impaciente. Não diga mais nada, não quero ouvir mais nada sobre isso. Deixe-me quieto. Essa é a admissão cínica. Reconhecimento sincero, com desejo sincero de mudança. E se isso está no nosso coração, é porque Deus já está trabalhando em nós. Porque o orgulho, eu quero dizer isso novamente, ele é mais facilmente visto no outro, e me incomoda mais o orgulho do outro do que o meu, até porque pouca guerra é tão quente quanto a guerra entre dois corações orgulhosos. E se trata de uma obra de Deus, porque quem é que convence, irmão, do pecado? Não é o pregador, é o Espírito Santo. Em segundo lugar, para a gente vencer o orgulho, a gente precisa não somente admiti-lo, mas a gente precisa procurar avançar, se essa expressão é suficiente. A mera admissão não é suficiente. É preciso que algo aconteça no nosso coração para que a gente reconheça a grandeza de Deus. E nesse ponto eu vou recorrer ao exemplo de Jó, capítulo 40. Você lembra muito bem a estrutura do livro, mais ou menos. Lá no capítulo 38, Deus começou a falar com Jó por meio de um redemoinho. E começou a fazer perguntas tremendas para Jó.
Aí chega lá no capítulo 40, no versículo 3, Jó respondeu ao Senhor: eis que sou vil, que te responderei eu? A minha mão ponho à boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. E aqui nós temos uma boa ilustração do que eu estou querendo colocar aqui. Ele admitiu, mas Deus continuou. Veja o que diz no versículo 6, o Senhor continuou fazendo perguntas para Jó, perguntas que mostravam que Deus é grande, que o homem é pequeno, e por aí eu não tenho tempo de fato para entrar nisso, mas com certeza Jó ainda não tinha chegado ao ponto ao qual Deus queria trazê-lo. A correção, meus amados, o tratamento do orgulho no nosso coração é quando nós somos levados a nos ver como nós realmente somos, pequenos, e Deus como Deus realmente é grande. E quando Deus terminou esse tratamento com Jó, agora vai para o capítulo 42 e veja a diferença entre a primeira fala dele no capítulo 40 e a segunda no capítulo 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor dizendo: bem sei eu que tudo podes. Até a primeira confissão, o foco dele estava em si. Eu sou vil, vou ficar calado. Na segunda confissão, o foco dele estava em Deus. Percebeu a diferença agora? Tudo podes, nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Agora veja como ele fala de si mesmo: quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e eu não entendia. Versículo 5, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, ou como outras traduções dizem, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Você viu o tratamento de Deus com Jó? O tratamento de Deus com Jó foi levá-lo mais adiante, em que ele reconheceu, acima de sua própria condição, a grandeza do Senhor, a glória do Senhor. Essa é a correta forma que trata o orgulho. É quando a ilusão da grandeza do eu é substituída pela compreensão da grandeza de Deus. Como nós tratamos o orgulho? A admissão, o crescimento em Deus. Número 3, centralizar-se em Deus. O orgulho é o centralizar-se em si mesmo. A vida cristã é o centralizar-se em Deus. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com o presente século, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Um novo jeito de pensar, um jeito bíblico, um novo jeito de sentir igualmente bíblico, um novo jeito de viver igualmente bíblico, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você sabia que o orgulho te impede de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? O orgulho te impede de experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O orgulhoso experimenta a sua própria, má, imperfeita e desagradável vontade própria. Em último lugar, para concluir sem terminar, quem dera, irmãos, existisse alguma pílula de humildade que a gente pudesse tomar todo dia de manhã e eliminar o orgulho do nosso coração. Mas na verdade não. Porque se essa fosse a melhor coisa, seria o que Deus teria criado. Mas como Deus cumpre os seus propósitos por meio dos processos pelos quais Ele trabalha no nosso coração, é da vontade de Deus que nós sejamos vigilantes e zelosos contra o orgulho que pode surgir no nosso coração. Número 4, então, é vigiar. Nesse assunto, um dos versículos que mais me impressiona é quando o apóstolo Paulo disse que o espinho na carne foi posto nele. Você lembra o que diz lá?
para que não me ensoberbecesse. Quer dizer que esse homem podia cair no pecado da soberba. E se esse homem podia cair no pecado da soberba, então este homem certamente pode também. É por isso que nós encontramos tantas exortações à humildade nas epístolas. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É por isso que nós encontramos nas epístolas, dizendo para nós andarmos como é digno da vocação com que fomos chamados, com toda a humildade e mansidão. A razão por que está escrita essas coisas, eu quero dizer para vocês, as epístolas foram escritas para crentes, foram escritas para igrejas. É exatamente porque para seguir o Senhor Jesus nós temos que vigiar sobre o nosso coração, é necessário, por isso que está escrito. Nunca foi dada nenhuma razão para a gente ter a expectativa de que essas coisas não seriam necessárias. Sobretudo porque é exatamente nos relacionamentos, está sempre na parte das epístolas em que Paulo está orientando como os crentes devem conviver uns com os outros. Ele sempre fala de humildade, porque é nos relacionamentos que o nosso orgulho se manifesta com todo o seu terrível potencial. Para terminar, nosso mestre, aquele que um dia nós juramos que iríamos seguir e imitar, foi o mestre que disse: eu sou manso e humilde de coração. Você percebe, quando a gente pensa na forma como o mundo enaltece o orgulho, que Jesus não teria lugar no mundo hoje também? Você percebe que ele é tão diferente do mundo, que ou a gente é parecido com ele, ou a gente é parecido com o mundo. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Jesus disse um dia: eu sou manso e humilde de coração. Será que a gente poderia dizer as mesmas palavras? Para ser como Cristo, meus amados irmãos, o caminho da salvação começa, e eu me lembrei disto, poucos minutos antes do culto começar, escrevi à mão aqui nas minhas anotações. A primeira bem-aventurança é que diz: bem-aventurados os pobres de espírito. É nesse ponto, na renúncia ao orgulho, que nós começamos a seguir o Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Este livro que eu citei, agora nós vamos orar, disse: a pergunta não é se a gente tem orgulho. A única pergunta é quanto. Quanto orgulho tem no nosso coração? Irmãos, como nós precisamos da ajuda de Deus. Quanto nós precisamos da ajuda de Deus. Se havia algum objetivo nessa mensagem, uma vez que eu estou pregando para mim mesmo também, é que todos nós sejamos sensibilizados do quanto nós precisamos da ajuda de Deus. Ó Pai, Tu que és um Deus tão bom, nunca, Senhor, uma vez sequer, o Senhor nos tratou como os nossos pecados mereciam que fôssemos tratados. Agora, Deus, nós vimos ao Senhor em nome do Senhor Jesus, pedindo a Tua misericórdia. Pedindo, Deus, que o Senhor limpe o nosso coração do orgulho. Reconhecendo, Deus, que o orgulho existe no nosso coração, mas reconhecendo, Deus, que ele faz tanto mal à nossa vida. Ó Deus, nós pedimos a misericórdia do Senhor. E pedimos, Deus, como diz aquele cântico que por vezes a gente canta na igreja, em casa: dá-nos um coração igual ao do nosso Mestre. Pois o Teu Filho, nosso Senhor, declarou que é manso e humilde de coração. Ó Deus, nos ajuda a crescer em Cristo, até que sejamos também mansos e humildes de coração. Dá-nos, Deus, um coração temente do Senhor. Dá-nos, Deus, um coração zeloso de nós mesmos. Dá-nos, Deus, um coração servil.
Dá-nos, Deus, um coração humilde. Ó Pai, sê glorificado em nos fazer vencer sobre o orgulho presente na nossa vida. E abençoa-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, e tem misericórdia de nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai que está nos céus, e a comunhão do Espírito Santo, seja conosco a cada dia, até o dia em que Cristo virá para nos buscar, e que assim seja em nome de Jesus. A igreja diz: amém.